Olá, internauta do Pod Esporte Cast, chegamos. Mais um movimento concretizado, hein? Mais um projeto no ar, o Pod Esporte Cast. Não fomos ao vivo porque a TIM executou nossa internet, não sei porquê. Entramos em contato, fizemos a reclamação e nada até agora. Deixa eu ver o horário aqui. Para ficar bem mastigado, 13h49. Nada, até agora, 13h49. Mas vai ter que ser gravado mesmo. E ninguém mais importante para gravar o primeiro Pod Sportcast do que a pessoa que há 23 anos atrás estava comigo nessa aventura. E eu preciso contextualizar um pouco isso para vocês. É o seguinte... A Guilhotina Magazine, eu tive a ousadia de fazer isso aqui, tá entendendo? Tive a ousadia de fazer isso aqui em 2002. E saí dessa empreitada com dívida, muita dívida. Mas tem pessoas que param, vai chorar o leite derramado, e tem outras que sabem que quem tá no fogo é para se queimar mesmo e acabou. E aí surge eu vendo a internet, vendo aquela coisa da internet, o filho de César Oliveira, Pablito, grande editor, hoje um dos grandes editores. Pablito, eu digo, Pablo, meu irmão, a situação é essa, e aí? Pablo chega para mim e diz, Serjão, vá no centro comercial ali na Pituba, em frente àquele primeiro posto, começando a Pituba, do lado direito, tem uma casa ali cheia de escritório, vá à noite, procure tudo bom. Lá fui eu. Cheguei lá, não sabia nem ligar um computador, meu irmão, não sabia nada. E encontro essa figura que está hoje aqui conosco, que vai contar as sagas até o Pod Esporte, chegar no Pod Sportcast. Professor Alexandre Sena, eu o chamo de Augusto Sena. Ó a fera aí, irmão. Ó a fera aí. Ah! Meu irmão, que saga, meu irmão, até chegar aqui. Nem me pergunte, que eu nem sei como é que nós chegamos aqui, velho. Nem sei como é que nós chegamos. Muita história. E aí? Contar. E você que vai jogar duro aí, meu companheiro. Primeiro, Guimarães, uma satisfação muito grande pelo convite. Eu agradeço o seu convite de estar aqui. Não é à toa que no dia que você chegou lá, que você contou essa história, eu também já tenho um contexto, eu tenho um histórico também de esportes. Foi o que também me motivou para estar junto com você nesse projeto. E eu vou fazer uma linha do tempo aqui agora, eu vou iniciar porque nada é desse ponto apenas, existe sempre um contexto por trás deste processo. Né? Eu agradeço muito o meu passado esportivo, a minha família, né? A minha mãe que me iniciou nesse processo como fazendo atletismo. Eu corria desde os meus 6 anos de idade, eu participava de competições de rua, até que aquele banco econômico que fazia competições, que hoje em dia a corrida voltou novamente, né? Isso é bom, é positivo. Hoje é a indústria, né? Exatamente. Indústria. O econômico e outros bancos, outras empresas já faziam esse tipo de competição. Eu lembro um pequeno guri, com aqueles números assim, tá aí correndo. E a partir daí eu me desenvolvi cada vez mais no esporte, né? Na escola, sempre participei de atletismo. Hoje em dia eu não vejo mais atletismo na escola, né? Eu corria a corrida de bastão, salto de distância, era bem interessante. Isso educa. Não tem nem mais educação física, cortaram. É isso, rapaz. O SPB, moral cívica, foi tudo cortado. Exato, então isso educa muito. Né? Então passou essa fase, eu também tive uma experiência com futebol, que foi uma experiência bem interessante, porque eu estava vendo um treino, na verdade foi um jogo do meu irmão, que meu irmão tem 2 anos a menos que eu, de outra categoria, e eu estava lá assistindo, que eu sempre ia, e o goleiro nesse dia, eu sempre joguei na linha, sempre me destaquei também na linha, nessa minha fase de infância, e nesse dia o goleiro do time da escolinha dele não foi, e era um jogo contra o Bahia.
da escolinha da base do Bahia, no clube ali em Jaguaribe. E aí, 2 anos a mais, pô, Alexandre, o goleiro não veio, dá pra você pegar no gol. Aí eu falo, beleza, vamos no lá. No gol sempre, vambora, bota gol. Rapaz, nesse dia, meu irmão, eu fechei o gol, que só tomou um gol. E a base do Bahia é sempre daquele jeito, né? Era uma escolinha, então o volume de jogo deles era muito maior e exigiam muito do goleiro, no caso eu. Aí ao final do jogo, o treinador do Bahia, venha. O professor Carlos, né? Deus abençoe que ele esteja bem, com saúde. E nisso eu tinha o que naquela época? 13 anos, 14 anos. E ele me convidou para fazer um teste, para ir no Fazendão, para fazer um teste. Nessa história do teste eu fiquei mais de 3 anos na base do Bahia como goleiro, que jamais eu imaginar que da linha eu ia jogar no gol. Então isso para vocês que... Porque o brasileiro tem essa saga, né, com relação ao futebol. Então muitos jovens ficam em busca de se tornar um jogador de futebol. E ficam naquela persistência. Então muitas das vezes não é a persistência, e sim a oportunidade que vem para você. Sim. Que muitos ficam nessa persistência, mas quando vem a oportunidade não sabe agarrar. E são oportunidades que às vezes, como esse exemplo aqui, não estava nem imaginando o que ia acontecer, mas só fiz o que tinha que ser feito. E você foi pro Bahia? Da melhor forma, fiquei mais de 3 anos eu vou aproveitar esse mote do Bahia e presentear aqui nosso convidado. Ele é especial, ele vai ganhar 2 camisetas da Avanteos, que é a nossa Sportwear, patrocinando o primeiro Pod Sportcast, a Avanteos, e mandar 2 beijões aí para 2 mães. A minha, doutora Carlinda, lindinha, beijão minha mãe, e Dona Diná. E a Dona Diná que tá aqui comigo, ó. Fundamental. Dona Diná. Meu histórico de esportista. Alexandre, essa aqui é a lembrancinha do... Muito obrigado, Guimarães. E gostaria de dizer que me safou porque não entregaram minhas sacolas. Quem me safou com as sacolas foi... Deixa eu abrir aqui, vou abrir aqui. Meu sobrinho Magurai. Magurai, ó a sacola aqui, ó. Show de bola! Foi quem me safou, que me entregaram as sacolas do Pod Sport, cara. Vou abrir um aqui, mano. É com você, Roberto Carlos Balé. Você só vai ter que fazer o vídeo, nos convidar. Usando a camisa. Vai ter que fazer o vídeo lá pra gente interagir na nossa página, na página do podcast, do Pod Sport, a zorra toda, meu irmão. Rapaz. E aí, Senna? Muito bonita, viu, Guimarães? Parabéns. Gostou, bem? Muito obrigado. Excelente. Que é isso aqui, Avanteos mirou Sportwear, irmão. Hein? Tem outra aqui também. Tem, você ganha 2, companheiro. Uma do futebol. Essa daqui é do surf. É do surf, são seus 2 esportes. Seus 2 esportes. História de esporte. É. E aqui, rapaz, olha aqui. Aí a canequinha. Fantástico aqui, hein? Aí os próximos convidados já tá sabendo o que é que vão ganhar nosso, hein? Show de bola. Rapaz, fantástico, Guimarães. Muito obrigado, hein? Eu não vou usar agora aqui. Não, eu só quero que você faça um vídeo. Eu vou usar agora aqui. Sim, pode vou usar. Botar a água que tá aqui no copo. Pode usar. Eu não sabia. Aqui, vou trocar agora o copo. Jogue duro. Excelente. Vou beber aqui. Aproveitar e já bebeu. Muito obrigado, Guimarães. Fantástico. Fantástico? Gostei muito do presente. Dito isso, podemos voltar ao que interessa. Então, passou essa fase do futebol, que é um aprendizado muito grande, esporte coletivo, né? Você acaba mudando a sua visão de equipe, de trabalho em grupo. Isso traz para o empreendedorismo também, que eu vou falar sobre isso mais para frente. E passou o futebol, eu tive a experiência com natação, comecei a aprender a nadar, e eu já tinha antes uma vontade de surfar, que eu morava ali no Marbac, Boca do Rio, e sempre a praia ali no Corsário, eu vi o pessoal surfando e fica, rapaz, esporte fantástico, deve ser uma experiência boa essa de surfar.
Eu falei, não, vou começar a nadar, que eu não sabia nadar, aprender a nadar, fiz as técnicas, competi em natação também, ganhei medalha de natação também. Eu tenho medalhas em casa de futebol, de um monte de esporte. E depois aí eu comecei a surfar, né? Isso na faculdade já com 21, 22 anos. Tinha um pessoal na faculdade que, os amigos de faculdade que também, alguns surfavam, outros estavam aprendendo. E aí tinha uma prancha que era de um amigo, aí acabou que eu comprei muito barata a prancha, que aí resultado, eu comecei a surfar, foi fantástico, porque a base do esporte já favoreceu a base do surf. E o surf é um esporte super resiliente. Que é aquela questão de assar a barriga, amar de um jeito, amar do outro, aprendizado fantástico. Para o empreendedorismo, então, também nem se fala. É porque eu vou relacionar muito o esporte, arte da guerra, com o empreendedorismo. A arte da guerra. Eu percebi depois de um tempo que tem tudo a ver, se relacionam muito. Aí passou essa fase do surf, eu comecei a trabalhar muito, e nessa época, então, eu entrei fazer estágio na faculdade. Antes disso, né, faculdade, aquela coisa toda, e logo no primeiro ano da faculdade eu entrei no estágio na Secretaria de Transportes Públicos, no CPD que tinha lá. Aí saí, entrei numa gráfica, fazer faculdade de design. Nessa época já comecei essa questão da computação gráfica e fiz um estágio na Gráfica Falcão, em Lauro de Freitas. E fiquei um ano e meio, mais ou menos. E logo que terminou o estágio, eles me fizeram a proposta para me contratar. Agradeço também ao pessoal da Gráfica Falcão, Eliana, Barduque, Jefferson, pessoas fantásticas também. Lá de Lauro de Freitas existe até hoje. Até hoje existe? Existe, sim. Caramba, são 30 anos ou mais? E tive um aprendizado muito bom lá. Aí quando eles me contrataram, 3 meses depois, com a união de colegas da faculdade, nós abrimos a primeira empresa, que aí vem a questão do empreendedorismo, né, que já era uma questão também lá na infância, que eu comecei essa parte do esporte, que eu tive a experiência de empinar na raia. Todo mundo empina raia, né? Todo mundo empina na raia. Mas só que eu comecei a perceber, isso lá com 11, 10 anos, eu sentia mais prazer em fazer a raia e vender a raia do que empinar a raia. Aí era um processo empinar raia, né? Você tinha que moer o vidro, fazer aquele negócio rabado. Rabada de algodão, tudo. Não, pegava o saco da rabada. Você fazia com fio de... Não, fazia de algodão. Não, eu pegava o saco da rabada, desfiava o saco, montava um bocado, vendia a rabada. Porque tinha um colega lá que morava, que a avó dele que vendia as arraias que nós usávamos. E eu ficava olhando cada raia bonita, eu falei, rapaz, eu vou fazer isso também. Pedi pra minha mãe trouxe umas folhas daquele papel de seda colorido. Aí eu botei. Será que o som tá bem aí no microfone, Alexandre? Você tá meio longe do microfone? Comecei a colocar comecei a cortar esses papéis e comecei a fazer as arraias. Pegava a talisca do coqueiro no mato e comecei a fazer a raia e vender também. Não fazia do bambu, não cortava o bambu, fazia de talisca de coqueiro. Essa que eu via era mais profissional, já era de bambu. De bambu, certo, cortava o bambu no meio. 10, 11 anos, eu pegava da talisca do coqueiro, fazia do meu jeito, mas comecei a vender. Baixei o preço da outra que era melhor, o pessoal começou a comprar na minha mão. Então foi a minha primeira ação empreendedora nesse processo. E também com relação ao futebol, eu comecei a fazer eventos esportivos. Ao invés de jogar somente, não. Eu fazia o campeonato, criava o time. Simplesmente teve um evento lá que nós fizemos, que simplesmente encheu o Espaço Guimarães. Quando eu vi assim, gente, toda a comunidade do Marbac assistindo o campeonato de criança. Caramba! Eu fazia o número, cortava o número, costurava o número atrás da camisa, fazia o desenho do time. Tudo, fazia. Rapaz, tudo. Eu era o presidente da liga, o jogador, e organizava o processo, comprava medalha. Então eu sentia mais prazer e satisfação em ver o processo acontecendo, em ver tudo, né, todo aqui, ficava de fora assim analisando, né, e o quanto que eu gostava daquilo. Né? E hoje eu entendo esse meu espírito empreendedor, de sempre estar realizando esses processos. Então,
aí saiu dessa fase, aí voltando lá, né, alinhando o tempo, para a faculdade, eu estagiei logo no primeiro ano da faculdade de design, e nesse estágio... Você fez design, não é isso, Senna? Exato. Você fez design. E como é que entra essa monstruosidade da informática, Senna? Que você destrói. Eu, nessa época também, eu não tinha acesso a computador, ninguém tinha, isso era 95, eu não tinha computador. 95 eu tinha no escritório da empresa que eu trabalhava. Eu não tinha Já acesso. tinha. Eu tive acesso, eu lembro na escola da minha tia, a máquina de datilografar, que era uma experiência fantástica também, mais uma que minha mãe me fez passar, me proporcionou. Deixa eu só fazer uma correção. Quando eu falo em acesso, eu tinha acesso em ver. O pessoal botando mas não sabia nem para onde ia, irmão. Nem para onde ia. Não, você me fez lembrar agora dessa questão da máquina de datilografar. Sim. Que minha mãe me proporcionou, algo também que tem relação com o empreendedorismo, que era... Oi, Chay. Foi o que aconteceu aqui. Ah, pronto. Que era, nas minhas férias, ao invés de ficar em casa, ela me levava para a escola, que a família tem uma escola, ela era coordenadora dessa escola, qual a minha tia é diretora. Sim. Ainda tem escola? Sim, até hoje. O Bernardino Moreira, abraço a todos, Annalise. Rapaz, aí ó, o pessoal do Bernardino Moreira, ó. Isso, tia show Célia, de bola. Empreendedora master, tem exemplos fantásticos na minha família. Minha madrinha também é empreendedora da área de costura. Então eu tive acesso a essas pessoas que empreendiam desde cedo, desde de garoto. Eu ia para essa escola e ajudava a vender livro, ajudava minha tia a pintar o muro da escola. Então, a minha infância foi muito rica e empreendedora. Eu, graças a Deus, eu consegui assimilar isso e colocar hoje em prática esse processo. Resultado, saí na faculdade, tive essa primeira experiência no estágio e depois tive a experiência na Gráfica Falcão. Nesse primeiro estágio foi no CPD da Secretaria de Transportes de Salvador. Aí depois fui para a Gráfica Falcão, fiz esse estágio lá, já na área da computação gráfica. Foi aí que eu comecei a ter acesso ao computador dentro da gráfica. Entrei como estagiário, passei um ano, eles me convidaram para assumir o setor e comecei a criar também dentro, porque antes só fazia elaboração de projetos mais prontos já. Eu comecei a criar também, mas aí passaram-se 3 meses depois que eles me contrataram, eu junto com os colegas da faculdade, nós abrimos a primeira empresa, que era a Real Motion, que ficava ali no Cidadela. Porque eu tinha essa necessidade, eu queria aprender a área de vídeo, de editar, essa coisa toda, isso sempre estava no meu radar, de entrar nesse ecossistema. E foi aí que, e nisso não tinha nada formalizado, não tinha CNPJ, nada. Juntamos, eram 3, eu e mais 2 colegas da faculdade. Quem eram os 2 colegas? André e André Rodrigo, que está na Espanha. Que tá aqui, um abraço. André. Aí, está na Espanha. Rodrigo também Vieira, André Gama. E nós alugamos essa sala, sem CNPJ, sem nada, no Cidadela, e aí começamos a avançar os trabalhos lá. E comecei a me desenvolver, isso na área de internet, inicialmente. Fazer site, essa coisa toda, que site antes praticamente não tinha, né? Não tinha, cara. Era o início do processo. Com HTML, isso, aquela coisa toda. E de lá fomos para Pituba. Sim, mas... Exatamente. Mas peraí. Sim, vamos lá. Porque quando a gente começa a fazer o site... Você já tinha a manha toda que a TV que nós botamos no site explodiu, irmão. Então você pegou já na fase lá atrás que você falou. Isso. Eu comecei a me desenvolver nesse primeiro ano, porque assim, eu não sabia de internet. Eu lembro que quando eu saí da gráfica, foi bom você falar isso que eu me lembrei. Teve um dia que eu saí da gráfica. Eu ficava na gráfica até 5 horas. E o Cidadela, a gráfica em Lauro de Freitas, o Cidadela ali... Itaigara praticamente, né? Aí no primeiro dia eu saí da gráfica, fui no Iguatemi, fui na livraria do Iguatemi, comprei um livro, Como Fazer o Seu Site, o seu primeiro site, que até então não tinha nenhuma experiência com isso. Então foi uma aposta que eu fiz acreditando no meu potencial de inovação. Porque imagina, eu saí de um emprego já
que ele tinha acabado de me contratar, carteira assinada, essa coisa toda. E logo em seguida eu querer sair e ir para uma livraria para comprar um livro, para imergir em um cenário que eu não tinha ainda noção, mas sabia da tendência e do que iria acontecer futuramente. Né? Comprei esse livro. Rapaz, e já estava com uma visão mesmo. Porque quem consegue enxergar. Olho de águia mesmo, de não tigre, identificar. Superman, a zorra toda. Eu já estava tendo acesso à internet. E eu sabia que aquilo não ia parar ali, que ia se desenvolver. Né? Então, eu comprei o livro, foi interessante, porque um dos clientes lá da gráfica, você me fez lembrar isso também, ele foi fazer um material lá, um trabalho, e eu percebi que ele não tinha um site da empresa. Ele falando no telefone lá do meu lado, isso para vocês aí que empreendem, para vocês perceberem como é que funciona as oportunidades que vêm até você, e você às vezes não percebe. Ele no telefone, do meu lado, eu fazendo o trabalho lá de um folder para ele falando do site, falou, você quer fazer o site, né? Ele, sim. Eu falei, eu faço, você sabe fazer? Eu, sim, eu faço. E eu não sabia fazer o site. E estava nesse processo de transição. Mas eu falei para ele que fazia, porque eu apostava que eu ia comprar o material, que só tinha acesso ao livro, porque a internet naquela época era de telefone, não tinha nada de informação praticamente. Tinha informação, mas era muito difícil do que como é hoje. Então eu fui, comprei esse livro, comecei a aprender o livro, estudei o livro, aprendi fazendo o site dessa empresa, que é a Max Cola, que até hoje tem aí. Ah, Max Cola, é o seu grande cliente. Exato. Me lembro, você fez material para eles pra caramba. Que se tornou publicidade. Isso. Começou a partir daí. Max Cola, que hoje é uma grande empresa. Sim, cresceu muito. Macmillan e Ovaldo, pessoas importantes na minha trajetória. E lá atrás, lá quando nós estávamos fazendo o site, cara, tava começando. E Mac não sabia que eu não sabia. Isso vai dar um corte massa. Ele não sabia. Isso vai dar um corte massa. Aí ele apostou, porque eu falei para ele que ia fazer. É isso. Peguei, eu comprei o livro e aí já entrei na... Mas na verdade, a essência disso é a sua mente, o quanto você acreditava em você. Sim. Eu acho que a essência por disso isso aí... que eu contei o contexto para... Vou aprender... Que o esporte é importante para tomarmos essas decisões. Que são tomadas de decisões. E a vida são tomadas de decisões. As decisões que nos levam... para as escolhas são tudo. Exatamente. As escolhas. Durante o dia... Você não para de ter escolhas. Exato. O dia todo. Exato. E até quando você está dormindo, sonhando, ou sua consciência, você está tendo escolha. Você está pensando no que você vai fazer. Perfeito. Então as escolhas são tudo. Perfeito. Então eu já entrei nessa empresa com esse projeto, com esse cliente. E aí, aprendendo, batendo cabeça, resultado, entreguei o site. O site entregue, tudo certo, e comecei a desenvolver outros trabalhos. E aí eu comecei a perceber o quê? O vídeo dentro da internet. Que aí foi essa transição, que a gente saiu do Cidadela e fomos para lá para Pituba, que foi esse local que você acabou de dizer. Que hoje em dia é um hotel, um grande hotel que tem ali, que não tem mais. Era a CCP, Centro Comercial da Pituba. Da Pituba, mas não é hotel, não. Eu acho que é... É um hotel, eu acho. Não, ali não, é apartamentos próprios. Entendi. Um residencial. Que o amigo de Edelmir, de categoria, tem um apartamento lá. Entendi. Não, é um grande empreendimento. Você quer um hotel. Você entra nele, ele é circular. Ele ficou circular, tem um espaço. Eu vi que é grande. É enorme, é alto. Exato. E aí foi aí que eu tive a satisfação de te conhecer, que também tem uma história que é interessante dentro desse contexto. Eu lembro que antes de você aparecer lá, uma semana antes, eu te pedi uma reunião nessa época. E nessa época já estava André Gama, tinha continuado, e entrou Barros, que é um outro, que foi um parceiro também de trabalho muito bom, que desenvolvemos bastante aquela temporada. Resultado, eu chamei eles e falei, vocês percebem o quanto que a internet está encaminhando, né? Está avançando e vai avançar ainda mais.
Nós temos alguns clientes, vivíamos no perrengue, aquela coisa toda, mas precisamos pensar em criar um projeto nosso para colocarmos em operação, já que nós estamos aqui criando esse ecossistema aqui nosso, e eu vejo que é insuficiente apenas ficarmos fazendo trabalhos para clientes. Tá, tudo bem, o cliente vai vir, vai pagar e tá tudo certo. Porque eram os trabalhos publicitários. Exato. As peças publicitárias que eles Exato. precisavam. É dia a dia. importante, vai ser importante nós pensarmos em criar um projeto. Porque nós, além de fazermos, de atendermos os nossos clientes, nós podemos pegar parte desse tempo, nem que seja 1 ou 2 horas, que foi essa proposta que eu coloquei, e avançar algum projeto dentro da internet. Vamos pensar isso, aí coloquei essa semente. Vamos pensar sobre isso e vamos ver se nós temos algumas ideias mais para frente. Tá, aí fizemos essa reunião e tocou o barco. Aí passou 1 ou 2 semanas depois dessa reunião, aí você apareceu lá. Pô, quando apareci lá foi isso? Aí você apareceu lá e bateu na porta. Aí você chegou exatamente como você falou, né, me procurando. Foi como o Pablo mandou. Não, vá lá, suba as escadas, pegue a porta da direita. Sim. E procure Tudo Bom. É que eu tinha esse apelido na faculdade, Tudo Bom, que eu tinha um ex-amigo, um ex-colega de faculdade, que eu sempre quando eu chegava lá, né, chegava do estágio, e aí, tudo bom? Como é que você tá? Ele, pô, mas todo dia que você chega aqui, você me chama de tudo bom? Você pergunta como é que tá, se tá tudo bom? Aí começou a me chamar de tudo bom. Eu falei, tá tudo certo, tá tudo bom então. Tá tudo certo. Que barato. Aí ficou tudo bom, né? Tá tudo, esse ciclo. E você chegou com essa proposta. E eu sempre enxergo o mercado de trabalho de uma forma empreendedora. Eu sempre enxerguei dessa forma. Então, eu entendia que para ter um crescimento, na verdade, era um entendimento e uma sensação. Mas depois de um tempo que eu tive mais acesso a informações consolidadas de livros, de grandes empresários, eu vi que realmente é isso. Que você não cria nada grande sozinho. Sim, tudo não, você é iniciado, lógico, tudo é iniciado com pessoas e de um ponto zero, que não é somente atendendo clientes e criando empresas que você vai conseguir desenvolver algo que traga um benefício social. Isto é, no seu caso, tratar de esportes, que esporte é um tema que é muito importante. Eu considero que o esporte, por mais que tenha esse histórico da Grécia, de como começou o esporte, das arenas, de todo esse processo, mas eu vejo o esporte não como apenas uma competição. Eu vejo o esporte mais através da lente da qualidade de vida e o quanto que melhora a vida das pessoas. Não só a qualidade, mas o quanto a estrutura da pessoa é formada. Perfeito. O emocional, cada degrau que ela supera, perfeito, quando ela descobre que ela pode ir muito mais longe, que ela aguenta muito mais, perfeito, que ali não é o limite dela, é isso que eu acho sensacional. Perfeito. Não, e você me fez lembrar nessa mesma época lá da Trinet, eu morava ali nessa época, como eu já falei, no Marbá, que é próximo ao Aeroclube, Boca do Rio ali. Eu ia correndo. Sim, onde eu lhe deixava, lá em cima. Eu ia correndo para a Trinet. Eu pegava um case. Segurei no correndo. Só para. Isso eu tenho que deixar marcado com os internautas. Nós começávamos a trabalhar 0h, meia-noite, que era a hora que encerrava o trabalho dele com os sócios dele. Nós só podíamos trabalhar a partir de meia-noite. E de meia-noite até de manhã, esse cidadão aí, ficava eu e ele lá no corre com o Pod Esporte. Isso é importante, cara. Não, perfeito. Isso é importante, perfeito. Tá entendendo? Nós saímos de lá 4h30, 5h da manhã, que eu subia, pegávamos a Boca do Rio, quando chegava lá na bifurcação
de ir para o rio, para o córrego, dobrava à direita e subia, que era onde você... Quando você não me deixava na casa de minha esposa também. Isso, Que é outra etapa que eu vou chegar lá. Isso também. Que eu vou isso chegar também. nessa etapa. E, resultado, eu ia correndo. Eu tinha um case, comprei um case, aí botava a calça ali dentro, botava a roupa que eu ia ficar, e levava, inclusive, a buia do almoço dentro desse case. Inclusive, foi engraçado porque eu ia correndo todos os dias. Eu ia do aeroclube até a Pituba correndo todos os dias para ir trabalhar. Chegava lá, tinha um banheiro, tomava um banho, aí começava a trabalhar. E chegou ao ponto de algumas pessoas que me conheciam, que me viam correndo e não estavam entendendo. Pô, o que Alexandre tá correndo ali com aquele negócio na mão? Mas não entendia que a atividade física para mim sempre foi... Eu sempre usei como um regulador, uma forma de... É um remédio para me sentir bem, aumentar minha dopamina, serotonina, essa coisa toda, e ter uma alta produtividade, porque meu rendimento sempre foi alto para trabalho. Então, ou eu criava um ciclo em que eu poderia aumentar essa minha produtividade, ou então eu não ia aguentar a produzir da maneira como eu queria para chegar aonde eu estou querendo chegar. Então, foi aí que você chegou, nessa época, né, que foi uma época que eu vi que você era um empreendedor também, e estava com o projeto da Guilhotina Magazine no final do ciclo desse projeto, e estava buscando entrar nesse ecossistema da internet, mas não sabia como. Como? Aí... E eu tinha um pouco dessa experiência, sabia do cenário que se colocou, que era um cenário promissor, percebi que você tinha uma rede de contatos, que você tinha vontade também, analisei a sua vontade, porque assim, eu só me associo, é muito importante isso para todos que vão ver. É muito importante você identificar com quem você vai estar ao seu lado e dividir a sua função e o seu trabalho. Porque se você escolhe errado quem vai estar ao seu lado, você corre o risco de não avançar ou até mesmo achar que você está no caminho errado. Então é fundamental você escolher as pessoas certas para estarem ao seu lado, principalmente para empreender, porque não é todo mundo que tem esse perfil de empreender. Não é. E hoje em dia, todo mundo está com empreendedorismo para cá. Não é. Criou-se vamos dizer assim, um conceito que todos podem empreender, mas não é todo mundo que tem esse perfil. Só contando de você para frente, não vou contar de você para trás, só contando de você para frente, são quase 30 anos que eu tô nessa batalha, sem contar para trás, que já veio para trás, a guilhotina e outras coisas, sem contar, não é você acreditar muito, cara, é você acreditar muito, você acreditar muito no produto, você acreditar muito em tudo, cara, não é fácil. Às vezes eu me pergunto mesmo. Aliás, nós já conversamos várias vezes sobre isso. Como é que nós conseguimos chegar aqui, cara? E eu lembro, Guimarães, que nessa época eu virei para você. Eu fiz uma análise, analisei você. Sim. E falei, não, esse cara tem vontade. Eu só preciso de alguém com vontade, perfil e uma rede de contato forte. E você já tinha tudo isso. Eu lembro que eu ainda virei para você, você falou, você tem certeza que você vai entrar nessa onda, porque a partir de agora, esse projeto que te vai avançar, ou você vai ser forte, ou você vai pedir para sair, porque a intensidade de trabalho vai aumentar. Você lembra disso? Lembro. A sua vida, várias situações. Eu falei para você. Várias situações. E sua vida vai mudar. E você topa isso que vai acontecer?
você vai conseguir isso, tudo que vai acontecer aqui, porque vai dobrar a quantidade de trabalho. Você falou, tô dentro, então pronto. Então agora você vai ter que aguentar. E durante essa fase toda foram N situações, cara. Sim. Fases que você chegou, reapareceu no momento certo, na hora certa, me dando noção das redes sociais. Sim, mas daí já foi outra fase, depois da Trinet. Depois da Trinet, cara. Ali já foi outra fase. Porque nós... vamos, siga. Ali já foi outra fase. Siga, senão nós vamos pular, siga. E aí, resultado disso tudo, nós criamos um fluxo de trabalho muito grande. Muito, cara. Muito grande. Eu falei, não, vai ser um tempo esse ciclo. E é um ciclo que tinha que ser intenso, forte, para conseguir atingir o objetivo, que era ter a primeira revista digital e online da Bahia, não sei se do Brasil. Naquele molde que nós pomos, sim. Porque eu lembro que o YouTube nem era monetizado. O YouTube estava começando a engatear o YouTube. Começando. E aí, quando eu vi aquela referência do YouTube, você passou a informação, não, Senna, que você tem uma visão muito forte do que você queria já. Mas você não sabia como fazer. Entendeu? Eu sabia tudo que a internet podia me dar. Da sua experiência da revista. Tudo que a internet podia me dar, o que eu já vi, eu sabia, o que eu conversava com você. Perfeito. Mas eu não sabia nem ligar a máquina, pô. Perfeito. Nem quanto mais... E foi a partir daí que eu criei essa estrutura de como resolver esse problema. Na época era a Dreamweaver, que hoje praticamente não usa mais, e o Flash, que era de animação. Mas que também o Flash tinha uma ferramenta lá que criava vídeos, que fazia vídeos, e aí eu criei um bloco com esses vídeos similar ao YouTube e inserimos esse canal dentro do portal PodSport, que aí esse portal rendeu e conseguiu um alcance muito grande. 15 dias caiu, a internet não aguentou. Velho, a televisão que você fez, sim, ninguém tinha, ninguém. Meu irmão, foram milhares de acessos. Você clicava, clicava, aparecia a tela com os esportes. Isso. Vamos dar exemplo na praia, na minha praia. Por exemplo, MMA. Aí você clicava no MMA e aparecia todos os eventos que nós tínhamos dentro da televisão de MMA. Você, vamos dizer... O que foi muito usado, Clube da Luta 1, você clicava no Clube da Luta 1, tinha todas as lutas, independente, você assistia a luta que queria. Na época, eu conversei com... Eu me encontrava com o adversário de Eder Jones, Matheus Pepa. Aí, Pepa, avante, ouso. E eu sempre comentava com ele, foi uma das lutas mais vistas sim, dentro da televisão, foi Pepa e Eder Jones. Perfeito. Éder, meu querido, avante, ouso. Éder foi uma das vistas. Não, as outras foram vistas pra caramba, e essa foi uma das mais vistas também. Perfeito. Certo? E a outra também foi Sim Baiano e Paulo Roberto, a estreia. Sim. Pareciam que eram lutadores profissionais de décadas. Essa luta, quem tiver a oportunidade de ver, veja de novo. Sim Baiano e Paulo Roberto no Clube da Luta 1. Assistam essa luta. Incrível. Aquela televisão, irmão, você clicava no surf, isso, meu irmão, aparecia aquele mundo de filme de surf, e na época que era realmente os filmes de surf. Exato. Tá entendendo? Não esse marketing que é hoje. Sim, sacou? Sim. Então, rodou. Eu me lembro com... Isso eu me lembro bem. Diz, Alexandre, o site está fora do ar, cara. 15 dias o site já está fora do ar. O que foi que aconteceu? Você diz, pô, Sérgio, Guimarães, a internet não aguentou, não. Ainda, eu não sabia nada, cara. Sim. Eu só sabia o que podia me dar. Sim. Mas não sabia. Até eu aprender a ligar uma máquina, até eu aprender a... Não que eu saiba hoje alguma coisa, que eu não sei zorra nenhuma, mas... Hoje eu já consigo ligar uma máquina, desligar e publicar. Tá publicando no Instagram. Tá entendendo? Mas, bastante. Meu irmão, cara, porra, não... Sim. Dona Neidinha, por favor, dona Neidinha, a senhora me consegue uma aguinha e um açúcarzinho aqui para o café? Eu botei meu cafezinho aqui, não estou tomando açúcar. Então,
Aí essa fase... Ah, show de bola. Aí, a dona Deidinha, como é bonita. Mano, pode esporte é brincadeira? Sim, cena. Aí, Sérgio, passou-se essa fase, que foi uma fase, um aprendizado fantástico. Que era o aprendizado que eu precisava ter. Cara, que aprendizado. E eu agreguei isso, velho, junto ao que você queria. Agora, você sempre me dizia isso. Guimarães, você vai me ensinar tudo que eu quero e eu vou lhe ensinar tudo que você quer. Você me dizia sempre isso. Sempre, cara, você quer. Mas a parceria ganha-ganha nesse sentido. A única coisa que você tinha a oferecer era o seu network e a experiência que você tinha. E eu tinha essa capacidade técnica de entregar e criar essa plataforma. Encerramos aquele ciclo, né, e avançamos, criamos a plataforma e tivemos esse tempo para captarmos recursos através dos patrocinadores. Porque você sabe que como funciona a cabeça de empresário, como funcionava naquela época. Praticamente eles não acreditavam que a internet ia ter esse crescimento que está tendo hoje. Naquela época não. Vamos ser honestos. Vamos ser honestos. A Bahia continua na idade do gelo. Porque a Pedra Lascada veio milhões de anos depois da idade do gelo. A Bahia continua na idade do gelo. Sim, mas no meu... Essa é uma realidade. Perfeito. Você vê o sofrimento dos atletas para conseguir um patrocínio para ir lutar o Mundial, cara. Sim. Um Pan-Americano, cara. E não é em uma modalidade, isso é em todas as modalidades. Sim. Tá entendendo? E aí tem que se sujeitar a bolsa disso, bolsa daquilo lá, porque o cara tem uma marca e ainda não tem uma consciência de ligar a marca dele ao institucional. Não, vou pegar esse atleta, atleta, é isso aí? Sim. Pegar ele, vou investir nele. Eu vou botar minha marca. Não tem ainda, não tem. Poucos empresários têm. Não tem, é primário demais, cara. É a idade do gelo. Isso. Não chegou nem na idade da pedra ainda. Não entender a importância do esporte dentro da sociedade. Não, esqueça da sociedade. Esqueça essa consciência de sociedade. Esqueça da empresa, do money. Vamos pro money. Mas é porque eu falo da sociedade. Porque uma coisa é atrelada à outra. Não, eu não estou dizendo que não esteja... só está quando tem importância. Se você não dá importância para determinado eu acho que não. Eu penso que não. Não tem dinheiro atrelado. Não. Eu penso que não. É a importância... A importância... Não, deixa eu só conceituar o meu. A importância é no dinheiro. É no din-din. Eu vivo isso 24 horas, velho. Certo. É o din-din. É o din-din. E nem isso eles conseguem enxergar, cara. Perfeito. Porque se conseguisse enxergar e dizer, não, eu vou escolher aqui 1, 2 ou 3 modalidades, vou agregar minha marca, tá entendendo? Independente de descontar imposto de renda, vou agregar minha marca e vou apostar. Sim. Não tem, cara, não tem. Eu vou lhe dar um exemplo. Não tem. Eu vou lhe dar um exemplo. Como é que os patrocinadores, como é a métrica que os patrocinadores fazem para viabilizar qualquer projeto, seja esportivo, do que for? É a importância que esse projeto traz, tanto de visibilidade, de contrapartida para esse empresário ou a determinada marca que vai se atrelar, ou quantas pessoas vão acessar. Aí eu vou trazer para o âmbito, para o ecossistema de TV, de internet. Como é que hoje as marcas investem nos canais de YouTube, por exemplo, ou Instagram? Quanto mais gente, mais seguidores fazem parte daquele ecossistema, maior tem o valor daquela marca. Isso prova o que eu estou lhe dizendo, que é primário, que eles não estão nem aí, cara, de chegar e pegar. Outro exemplo, pronto, você falou. Jogue isso. Não, eu não concluí ainda. Tá, fica aí no ar e já você conclui, senão eu me perco. Imagine isso, quantas mídias eu vejo, que eu sigo aqui, de esporte aqui da Bahia, que eles não conseguem
manter a publicação. Vou dar exemplo nosso, que nós... Mas eu sei o que eu tenho que fazer para poder conseguir isso, cara. O cara não aguenta, irmão. Não é todo mundo que aguenta tomar pau, não, velho. Eu tenho... A minha concepção hoje tem muito relação com compliance e governança. Você não adianta ter um projeto, por exemplo, o Pod Esporte, que tem um acesso fantástico, muita gente participa junto, está contribuindo, tem muitas visualizações, já está inclusive sendo monetizado. Parabéns, fantástico, excelente o trabalho. Mas o trabalho não é só esse. Precisa haver hoje em todo o projeto uma organização estrutural para que esse projeto consiga captar o recurso necessário para deixar esse projeto de pé. Sim, você acredita nisso? Eu não acredito nisso. Não é crença. Não, isso, não. Eu não estou trazendo crença. Não. Você acredita... Isso não é crença. Não. Isso eu estou trazendo métricas e números. Não, isso é uma crença, porque isso é uma variante que existe para se cooptar através do governo municipal, estadual e federal. Captação de recursos não é só do governo, tem também captação de recursos, mas tem a captação de recursos através do governo. Não vai sair nenhuma verba empresarial de captação também, sem dar o abatimento no imposto de renda. Não vai. E eu não tô. E essa praia não é a minha, cara. Não é a minha. Existe também a captação de recursos através do governo. Esse é um ponto. Mas existe também parcerias e captação de recursos através de empresas, que é o famoso Mas B2B. Tem o dedo do governo. Tem um dedo do governo, pô. Tem o dedo, não. Guimarães. Meu irmão, olha, se você chegasse para mim e dissesse, Guimarães, tem um projeto livre, tá entendendo? Mídia, empresa privada, tá entendendo? Livre, não tem governo federal, não tem governo estadual, nem governo municipal. Vamos para o mundo real. Como é o mundo real? Uma empresa hoje que tem 50, 100 funcionários. Hoje aqui no Brasil. Cada funcionário desse a empresa tem um tributo a se pagar. Um exemplo. Nessa empresa, vamos trazer para um salário mínimo. Vamos supor, uma empresa tem 5 mil funcionários. Vamos dizer que desses 5 mil, 4 mil ganham um salário mínimo. Cada um para essa empresa equivale a 3 salários mínimos. Sim, isso, lógico, a empresa paga dobrado. A empresa paga esse imposto, esse tributo. Esse é o mundo real. Então, por mais que, como você está falando, eu entendo isso, você é batalhador, empreendedor, está na busca da rua de fazer acontecer, você cria movimentos. Mas as empresas sabem e entendem a importância de reduzir ao máximo os seus impostos. Então, a partir do momento que essa empresa busca fazer uma parceria B2B ou B2G com o governo, não importa, ela vai querer também se beneficiar de alguma maneira. Primeiro, qual a contrapartida? Eu vou associar a marca desta empresa ao meu projeto. Então, o meu projeto precisa ter um alinhamento também dentro desse ecossistema dessa empresa. Mas você defende esse lado. E eu não defendo. Eu acho que o Estado só atrapalha, cara. O Estado só atrapalha, irmão. Deixa eu só concluir. Mas o mundo real é esse. Vamos lá. Sim, então por isso que está tudo atrapalhado. Vamos lá. Vamos entendeu? Pro mundo real. O mundo idealizado é uma coisa. Eu não estou trabalhando aqui, não vou conversar com você do mundo idealizado, porque você não vai acabar, a gente vai ficar conversando aqui e não vai acabar. Não, mas não é... Peraí. Vamos deixar uma coisa aqui, não é idealizado. Porque aos troncos e barrancos, nós chegamos aqui com a tese que eu estou lhe dizendo. O Pod Esporte não pensa no que vai falar, porque não tem rabo preso nem com prefeitura, nem com o governo estadual, nem com o governo federal. A parceria que nós fizemos foi a parceria, repetindo, como você sabe, já falei várias vezes, a parceria ganha-ganha. Você ganhava tendo o produto que você idealizou e eu ganhava a partir do conhecimento que eu adquiri, colocando em prática o que eu sempre queria. E através do seu network também, de conhecimento. Então, ambas as partes precisam ganhar. Isso é uma parceria de verdade. Agora, voltando lá
a questão de parcerias. Então, é necessário que a empresa saiba quais são as contrapartidas que esse projeto vai ter. Então, é necessário ter uma organização, um compliance, uma governança desses projetos, um atendimento de representatividade, de pessoas que representam, que as pessoas que fazem parte do projeto tenham uma língua só, tenham um conceito, esse projeto, fácil de entender, e que as empresas identifiquem valor e que também consigam, de uma forma ou de outra, reduzir os seus custos. Por mais que, eu vou fazer a parceria vamos pegar uma grande empresa, a Apple, só para esticar para a Apple. Não, vamos trazer a área da TIM, que você teve essa questão desse problema da internet. Imagina fazer uma parceria com a TIM. A TIM é uma grande empresa. Eu não peguei nem uma média e pequena empresa que tem no shopping, que é a mesma coisa, tem um CNPJ a pagar. No final do mês tem uma conta para pagar. O que é que essa empresa vai ganhar? Ela precisa ter uma contrapartida. Então ela vai buscar, por mais que ela identifique que o projeto tem valor, mas ela vai buscar também ter uma contrapartida de, no mínimo, uma divulgação da sua marca, isso nesse formato que você está falando. De empresa, é o B2B das empresas, entre elas, de negociação. E até entre elas mesmas, elas buscam que essas parcerias acabem trazendo um benefício financeiro para elas, como a diminuição de um tributo, de um imposto. E não vejo nada de ruim, de mal nisso. Porque já é tanto imposto que já é pago, e ao invés desse imposto ser direcionado para o governo, esse imposto está sendo direcionado para um projeto que gera valor dentro de uma comunidade, ou dentro de um bairro, do que for. Então, eu enxergo dessa maneira essa realidade que nós vivemos hoje. Então, por isso, mais do que nunca, os projetos que nós realizamos hoje precisam agregar valor e estarem organizados, tanto no seu compliance, repetindo, que é essa parte financeira de organização dos processos, quanto de governança e a parte de comunicação também, de representatividade. Eu respeito o seu conceito, mas não concordo em nada. Não, tudo bem. Certo? Respeito. Tudo bem. O que eu achei interessantíssimo foi o que a internet trouxe. Hoje, mídias independentes vivem, tá entendendo? De assinaturas, de Pix, porque o internauta que está interessado nela, vai lá e ele banca, porque ele quer ver ela independente, não agregada, amarrada em fundações ou, sei lá, instituições, como você queira. Sim, não, entendeu? Eu respeito a sua visão legal. Entendi. Eu não concordo. Entendi. Entendeu? Então, a partir daí, nós paramos na questão do portal. Avançamos no ciclo do portal. Não houve esse avanço em função do momento específico. Sim, foi de todo patrocinador, o processo, essa questão toda. Todo o processo. E aí, cara, eu saí também, eu pedi para sair da Trinet, que eu percebi que eu precisava me desenvolver mais na área do audiovisual. Eu precisava me desenvolver nessa área. E saí da Trinet. E comecei aí montei meu home office nessa época e comecei a estudar e atendendo alguns clientes. E foi nessa época da transição que eu estava indo para Lauro de Freitas. E antes de chegar em Lauro de Freitas... Não, antes teve o processo do apartamento, tudo, uma série de coisas. Antes de chegar em Lauro de Freitas... já foi depois, já foi depois. Antes de chegar em Lauro de Freitas, aí que, junto com tudo isso, né, eu tive a sacada da criação, né, minha esposa, eu conheci minha esposa, que hoje é minha esposa, a minha filha do coração... A minha cunhada, que na época tinha 12 anos. Que vocês fizeram um trabalho que foi o jornal Evoluir Kids. Eu criei um jornal infantil. Infantil que elas apresentavam. Era um telejornal infantil. Cara, meu Evoluir Deus. Kids. Tá lá,
Tá lá no Até blog. hoje tá, no blog tá lá o vídeo se no blog. Se colocarem aí Evoluir Kids no Google, No ainda Google, tem lá uma página. Tem. Acho que tem Facebook, Instagram. Não, e no blog. Tem um blog Evoluir Kids, tem lá no blog. E no blog do Podsport, do Google, que como é? Blogspot, né? Isso, Blogspot. Blogspot, Podsport. Tá lá ainda, tem vídeo lá do Evoluir Kids. Exato. Tem. E aí, essa fase foi uma fase muito enriquecedora, porque aí eu usei essa plataforma do Evoluir Kids para me desenvolver no audiovisual. Eu percebi que as meninas também, Lavínia e Luana, se começaram a se desenvolver também a sua comunicação, porque elas eram as apresentadoras. Nós começamos a receber pauta, viajamos com escolas, tivemos convites para viajar junto com grandes escolas. Que foi rico, foi rico aquela experiência, cara. Nós muito foram mesmo. quase 3 anos de projeto, foi fantástico aquele processo. Foi. Inclusive, foi um processo extremamente empreendedor, que teve um fato que eu vou passar aqui também, que para os empreendedores, quando se encontrarem num momento de dificuldade, porque vai ter dificuldade, essa é a única certeza. É o que tem bastante dificuldade. Essa é a única certeza. E por isso que tá o desistindo, não desistir, porque só dificuldade, irmão. Eu lembro que a gente estava indo um dia para uma gravação num clube ali do Banco do Brasil, que fica no meio de Piatã, ali numa avenida que liga paralela a Piatã. E nós íamos de ônibus. E ficamos para entrar para ônibus para aquela localidade ali era complicado. A gente ficou no ponto nesse dia mais de 1 hora no ponto para fazermos essa cobertura lá. E aí eu comecei a falei, putz, eu não tava pensando só em mim, eu pensava nas meninas, né? Sim, na minha esposa também, sempre Paula, fantástica. Na hora que eu virei assim, eu chamei Paula, vamos abortar essa missão? Porque demorou demais o ônibus, as meninas já estão aqui, eu estou agoniado, vamos abortar a missão. Aí ela olhou para mim assim, aí Luana ouviu. Luana tinha 12 anos na época, 12, 13. Aí Luana, não, a gente não vai, a gente vai. Nós vamos, daqui a pouco o ônibus vai vir aí. Aí eu falei, a adrenalina delas estava uma mil. E eu não, porque você é preocupado, lógico. Eu tava na missão, mas eu sempre me preocupava com elas. Tudo. E aí, passaram assim mais 10 minutos, o ônibus veio. Uma coisa é você estar no incêndio sozinho, né? Outra coisa é estar com a família, bem diferente. Bem diferente, irmão. Bem diferente. A importância de estar com as pessoas certas. Por mais que tem que ter um cuidado muito grande com relação a essa questão de empreender com a família. Porque, às vezes, como nesse caso é um caso positivo, tem muitos casos que é muito negativo. Que, às vezes, você está querendo dar oportunidade para um familiar que, às vezes, não é a pessoa certa para estar ali do seu lado e você só bota porque é familiar e acaba o seu negócio. Então, tem que ter muito cuidado com essa questão familiar, porque não é todas as pessoas que têm o perfil de empreender. E querer dar oportunidade para quem não quer e não tem o perfil, às vezes mata seu projeto. Ô Sena, deixa eu voltar lá atrás, que nós não contamos essa parte para os internautas. Quando estava tudo pronto no site, tudo ok, faltava colocar as notícias. Ou seja, como chama na informática, a manutenção do site. Nós passamos uma semana. Eu e ele, minha irmã tinha um apartamento em Brotas. Minha irmã Cíntia, minha irmã mais nova, Cíntia Guimarães Feijó. Ela tinha um apartamento em Brotas, onde ela fazia o marketing da Sora Soja e das Massas Bahia. E lá nesse apartamento ela tinha a cozinha dela, onde ela fazia as experiências, né? E eu disse, minha irmã, eu preciso do seu apartamento, que eu tenho que parar lá sossegado com o Alexandre para botar notícias, são centenas de notícias, não tem como. Ela aí me emprestou o apartamento, cara, foram uma semana, comendo soja e macarrão e botando as notícias para dentro,
Vocês não têm ideia, não tem ideia, não. Ali que eu descobri Não tem ideia, que eu não, tinha cara. alergia à soja, cara. E só tinha só de macarrão pra comer. Não tinha, Ali não tinha eu dinheiro. descobri. Não tinha zorra nenhuma, cara. Que loucura, meu Ali eu irmão. descobri Que eu tinha alergia. loucura. Depois que passou aquele ciclo. Cara. Depois que terminou ali, que eu fui pra casa, que eu comecei a perceber, eu falei, rapaz, mas tudo certo. Aí depois, ali que eu tive essa... Meu Deus, ninguém tem. Ó, vê pronto, cara. Ninguém sabe, velho, pra você chegar. Sim. Muita história. Isso aí, nego prefere dizer, nasceu com o pra lua. Muita história. Não é isso? Sim, Rapaz, cena, uma semana comendo soja e macarrão e botando notícia. Valeu. Com 15 dias o site caiu, de tanto acesso. Caiu. Verdade. E depois, valeu, meu Deus do céu, meu Deus. Rapaz, cara. Aí depois veio a fase que eu já tava aqui em Estela Maris. Tá entendendo? Eu acho que você olhava e dizia, peraí, tá muito parado, deixa eu ver Guimarães se morreu, alguma coisa. sim, Aí veio Twitter, veio o Facebook. Não, porque assim, eu lembro, rapaz, exatamente depois que eu percebi que deu aquele delay, né? Aquele gap, que não conseguimos atingir o objetivo com relação aos patrocinadores. E aí teve um gap. O site caiu e ficou naquele processo. Mas eu percebi, desde antes, na análise que eu fiz, é que nós estávamos, como eu falei há pouco, além do tempo. Nós criamos um projeto que não era para aquele momento. E isso é muito importante também, quem estiver ouvindo. Você se lembra o que eu disse para você? Você se lembra o que eu disse? E foi empreendedor ter essa noção. Porque às vezes a habilidade de criar um projeto para aquele momento. Então, se você tem algum projeto, precisa ter essa análise. Será que esse projeto aqui agora é para esse momento? Que é a questão do time certo da coisa. Foi muito... E eu percebi isso, que nós avançamos além do tempo que estava. Eu me lembro que eu disse para você assim, várias vezes, Senna, nós criamos um dinossauro, Tiranossauro Rex, e não conseguimos domar, e o bicho está solto, mas está solto. Sim, perfeito. Mas está solto. E aí eu me vi, eu falei, não, eu vou, no mínimo, porque eu sei como você funciona, você é um cara de luta, de buscar avançar, um empreendedor nato. Eu falei, não, eu vou fazer uma consultoria com Guimarães e vou passar para ele umas instruções que você por si mesmo, conseguiria avançar o seu processo. Porque eu sabia que eu não ia ter como mais acompanhar o Pod Esporte em função dos projetos que eu estava alavancando. E aí foi nas vezes que eu vim aqui e fiz essas consultorias para você. Foram sequências assim, isso. E que parece que o quebra-cabeça estava andando para encaixar. E aí aquilo ali foi importante, senão não estaria aqui agora. Sim, perfeito. Não porque eu sabia da importância de você também caminhar. Porque, como eu falo, é a questão do ecossistema. E quando você está dentro de um ecossistema com pessoas, não adianta você crescer só. Você precisa também que as pessoas que estejam com você também cresçam, porque aí vai ter um valor de ganha-ganha e a rede amplifica muito maior, que é o que chegou aqui agora, vamos dizer assim. Olha o resultado disso. Olha quantas pessoas que vão ver esse material. Sim. E nem tem ideia de como em função desse alcance que você adquiriu com você mesmo. Dentro da sua batalha, dentro dos seus processos, de tudo que você fez e está fazendo até hoje. Se você me pedisse hoje para conceituar, eu não saberia lhe conceituar como é que a gente chegou aqui, cara. Porque só foi dificuldade, irmão. Nunca. Eu me lembro, eu tive uma fase também eu me formei na equipe combate, certo? Da Branca Preta. No núcleo da arte local, da Branca Preta. Eu me formei lá. E quando o mestre Yuri Corrêa Fernandes resolveu lutar, o MMA, já era MMA, já não era mais Vale Tudo, já tinha feito a transição, foi justamente no primeiro evento, você vai entender por que eu estou falando isso, no primeiro evento de MMA oficial,
foi o Gladiador 5 Desafio Rio Bahia, de mestre Ricardo Carvalho. Ali, cara, isso paralelo a isso, a gente já construindo essa pegada aí. Já ia, logo depois disso, eu iria bater na sua porta, depois disso. Ele chegou e disse, Guimarães, vou lutar o próximo MMA. Ele conseguiu botar 70% da combate nesse evento lá nas arquibancadas do Balbinil. Foi no Balbinil. Ainda tinha um grande Balbinil. Espetáculo, lutei ali, campeonato, a zorra toda, maravilha, Balbinil. Aí ele chegou e disse, você é o responsável de implantar a equipe de MMA. Tava ele, na hora que estava tendo esse papo, tava ele, Ricardinho das Cavernas. Ricardinho, meu querido, um abraço, hein? Yurão, obrigado aqui em público por essa oportunidade, hein, cara? Não tem preço. Então, velho, aquilo ali, bicho, tudo que era minha experiência, tudo, porque tem outro processo, isso tudo foi consequência do primeira rasteira que eu me dei lá na adolescência, quando eu larguei o karatê, cara. Eu já estava surfando, pedalando, correndo, e aí, que depois eu converso com vocês sobre isso, que também é importantíssimo. E eu armei uma arapuca para mim mesmo, meu irmão, eu larguei o karatê. Isso ficou um vácuo até eu voltar para a arte marcial, até eu voltar de novo para a arte marcial, isso ficou um vácuo, irmão, que você não tem ideia. O surf, a porra, sempre foi paralelo, surf, pedal, essas coisas sempre foi paralelo, mas faltava, velho. Era a pancadaria, irmão. A pancadaria, sem a pancadaria não dava. Entendeu? Aí é que eu volto, através do irmão de Pablo, Fabiano, que me leva pra arte local, cara. Primeiro pra fazer musculação, malhar. Entendi. Olha que coincidência, velho. Fabiano me leva, aí eu fico lá, vou para a primeira turma de wrestling, boxe e luta livre do mestre Lequinho. E depois, como não tinha campeonato ainda disso, eu desço pro pano com o professor Pará, André Barros. Então isso aí, cara, para o que viria depois, que seria o pós-esporte, irmão, porque pense em uma... Rapaz, ó, eu comi osso com Yuri Fernandes, osso de filé mignon, osso de escabeche, osso e tome-lhe osso, até eu chegar o dia da estreia, meu irmão. Só osso. Até hoje, só roemos osso, cara. Mas fizemos do osso, como o nego dizia, o limão, a limonada, nós fizemos do osso o filé. Sim. O filé. Sim. Tá entendendo? Perfeito. Então, bicho, porra, cara, Aí eu já sabia, quando eu bati na sua porta, eu já sabia que podia vir metralhadora, canhão. Tava preparado. Podia a zorra que viesse, irmão. A zorra que você não tem ideia, não, nessa implantação da Taurus Combat. Eu tava nessa também. Porra, já tava, cara, meu irmão, já vi escaldado da vida toda. Você tá entendendo? tava nessa também. Dois bicudos que se bateram e para criar um processo velho, que rendeu até hoje. Ali, quando a guilhotina não deu, tá entendendo? Eu disse, não tem como dar para trás, irmão, agora. É isso. Não tenho. É isso. Eu vou fazer como? Não, perfeito. E aí, rapaz, esse projeto do Evoluir Kids rendeu tanto, foi tão interessante, que eu fui fazer uma matéria dentro de uma escola grande, uma das maiores aqui de Salvador. Você me fez carregar pneu nas dunas, velho. Foi, um foi soldador, aquele... Fizemos uma matéria nas dunas, que loucura da zorra, velho. Fantástico. Essa Esse matéria vídeo tem até tá no hoje. ar, tá no ar, até hoje. tá no ar. Tá no YouTube. Aqui a lixeira era aí na porta da quadra. Eu lembro. E eu Os jogo cachorros lixo, foram. eu jogo lixo ali, Resultado, foi aí que tivemos a oportunidade de ir a uma grande escola aqui de Salvador para fazer uma matéria de um torneio de natação. Foi quando eu conheci o diretor de esportes que estava naquele momento. Era o Normando Nascimento. Eu não sei se é Nascimento o sobrenome dele, mas é Normando, uma pessoa fantástica. Abraço, Normando.
ele simplesmente teve a visão do projeto, pediu que eu aguardasse, que queria conversar comigo na sala dele, com a gente. Estava eu, minha esposa e minha filha. Resultado, fomos na sala, conversamos com ele, ele virou e falou assim: Alexandre, parabéns. Rapaz, esse projeto aí, eu não sei se você tá enxergando o que eu enxerguei, mas você está sendo pioneiro dentro desse contexto de internet. Ele simplesmente entendeu. Ele deu valor a algo que poucos entendiam e estavam sabendo para onde que a internet iria se direcionar para o futuro. E aí ele conversou com a gente, deu palavras de incentivo junto com esse processo. E naquele dia ali, eu lembro que eu estava na borda da piscina, até antes de conversar com ele. Eu, na borda da piscina, assim, fazendo o vídeo, quando eu olhei aquela escola, daquele tamanho, uma escola grande, parecia um clube a escola. Aí eu olhei e falei: rapaz, esse projeto tem tudo a ver com a educação. O Evoluir Kids tem tudo a ver com a educação. Como é que eu vou desenvolver um projeto de comunicação através do audiovisual, né? Um projeto de educação, quer dizer, através da comunicação social e audiovisual, para integrar as escolas de ensino regular. E aí foi aí que veio a sacada, na borda da piscina. E aí, logo imediatamente, o Normando me chamou para conversar e fechou realmente o ciclo que eu precisava para exponenciar e começar a desenvolver um projeto de educação para acontecer nas escolas. Aí eu lembro que dali já saí, comecei a pesquisar. Mas ali, escolas públicas ou privadas? Não importa. Não importa, o projeto de ensino regular. regular. De ensino regular. E a partir dali eu comecei a pesquisar, né, um pouco de material que eu tinha. Naquela época a internet ainda estava engateando. Ali era 2003... Vixe, 2004. Tava engateando. O Pod Esporte. Não. Era 2010, 2011. Ainda tá, mesmo 2010, assim ainda tava... 2011, 2012. Por aí nessa faixa, exatamente. O Pod Esporte entra no ar em junho de 2005. Isso, tá fazendo, foi antes. No ar tá fazendo, foi depois. Esse mês agora fez dia 5, 21 anos. Parabéns. 21 anos. Parabéns, Guimarães. 21 anos. Resultado, para resumir esse processo, eu lembro que no meio dessa pesquisa eu tive acesso a um programa que tinha na TVE. Eu do nada assistindo, porque eu não vejo esses canais, aí gosto muito da TVE, e estava na TVE passando um programa que tinha relação com telejornal infantil. E eu nem sabia que existia uma educadora falando num programa da TVE sobre esse assunto. Aí quando eu vi aquilo ali, eu falei: não, o caminho é esse. Você já tinha feito, quando você viu e ouviu isso, você já tinha feito Evoluir aqui? Já estava. Eu já tinha entrado no processo de pesquisa para introduzir esse projeto dentro das escolas. E foi a partir daí que eu comecei a desenvolver o projeto, e era a transição que estávamos saindo de Salvador para Lauro de Freitas. E eu comecei a apresentar nas escolas. Fui em escola 1, escola 2, e eu percebia, Guimarães, que quando eu chegava para apresentar o projeto, alguns gestores escolares, eles olhavam para mim assim, pegavam no óculos, olhavam assim, meio que não entendia direito, sabe? Porque internet, educação, comunicação social, audiovisual dentro da escola, naquela época ali, era um tabu. Vamos dizer assim, né? Bicho de sete cabeças. Aí eles não estavam nem entendendo. Aí eu percebia, eu falei: rapaz, mais um projeto, porque eu já tive aquela experiência do Pod Esporte, mais um projeto que eu estou na mão e que está um pouco mais avançado no tempo. Então, ali, pela experiência do Pod Esporte, você antenou. Eu peguei essa visão. Eu tenho que ir por cá. E aí falei: não, eu preciso organizar isso melhor, até a forma como eu vou apresentar, para que esses gestores entendam melhor e não fiquem com essa sensação que é muito inovador, porque tudo muda, Guimarães. Você precisa se você for tudo na época muda, era super menos inovador. a educação.
até regra de futebol muda, tudo muda, menos o formato da educação. Você vê que a sala de aula até hoje é um atrás do outro. Você vai para a escola, como eu já dei aula em várias escolas, e eu boto a minha turma sempre em formato de U na sala. Eu não gosto de botar um atrás do outro, mas ainda assim tem gestores que ficam receosos. É um processo, é uma resistência que existe dentro da educação, desse formato antigo que perdura até hoje em algumas escolas. Mas eu percebo que ainda assim está havendo a inovação. Mas vamos lá. Aí chegou um certo momento, já estava em Lauro de Freitas, eu fui apresentar o projeto no Cadetes Mirins, que é um programa de educação que existe já existia há um bom tempo em Lauro de Freitas, na prefeitura de Lauro de Freitas. E eu não conhecia ninguém em Lauro de Freitas praticamente, né? Fui lá através de uma vizinha que era próxima da casa de minha mãe, que minha mãe foi morar também em Lauro de Freitas, né? Eu falei, não, aonde é o Cadete Mirim? Vai lá, tá. Fui lá com o projeto debaixo do braço, conheci uma diretora, Isa Croesi, que hoje é a minha sócia de trabalho, e que eu apresentei o projeto para ela naquele momento, nem a conhecia. Quando eu comecei a falar, eu percebi que ela já tinha uma visão diferenciada, porque inclusive, eu não posso deixar de falar essa questão, dentro dessa pesquisa que eu fiz, eu identifiquei que em São Paulo, a rede de educação de São Paulo já tinha um projeto de educação através da comunicação social operando em São Paulo, já tinha uns 3 anos atrás, vamos supor que isso era 2013, né? Isso foi exatamente 2014, exatamente, quando eu fui no Cadete Mirim. 2014 já estava 2011 já estava acontecendo. Aí eu falei, então, é a Bahia que realmente ainda não está atualizada nesse sentido. E a Isa já tinha esse conhecimento, que era uma pessoa que desenvolvia projetos também, fora da Bahia, na Bahia e fora da Bahia, e tinha essa noção. Quando eu comecei a apresentar para ela o projeto, ela pediu licença, eu queria lhe fazer uma proposta, assim. Aí eu parei, ela, você gostaria de aplicar o projeto aqui, que nós estamos iniciando aqui, e estamos definindo as oficinas que vão acontecer aqui no projeto. Você gostaria de aplicar esse projeto aqui? Aí, imediatamente eu aceitei, porque o meu objetivo não era oferecer o projeto para rodar lá, porque como eu te falei, eu já estava em outro sentido, não estava somente oferecendo o projeto nas instituições e nas escolas. Eu estava buscando um financiamento do projeto através de, por exemplo, eu pesquisei e identifiquei que tinha a lei de incentivo federal. Aí eu falei, não, eu vou buscar como é que eu consigo, através dessa lei de incentivo, uma verba para desenvolver esse projeto e agregar o máximo de pessoas possíveis. Aí eu falei, não, fiz um documento, e nesse documento era para pedir para que cedesse uma sala para eu fazer, para ter assinatura nesse documento, para encaminhar esse material, para ver se o projeto seria aprovado. E aí eu tive essa proposta, aceitei na hora, porque era a chance que eu ia ter de tirar do papel e colocar em prática, isso em 2014, e aí avançamos fortemente em 2014, isso foi final de 2013, exatamente, assim, novembro de 2013, aí entrou 2014 e começamos do início em 2014. E aí esse projeto Guimarães foi sucesso de educação através da comunicação social e o audiovisual. Fizemos projetos de filmes, projetos de criação de games, de criação de podcasts, esse processo aqui. Eu me lembro, cara. Rádio. Fizemos os Cadetes Mirim, andou muito. Computação gráfica. Eles fazendo filme, dirigindo filme. Exato, eu me lembro disso. Computação gráfica. Então, concluímos um ano assim, fantástico. Ali foi uma fase rica a sua, não foi? Foi um resultado fantástico que nós conseguimos naquele ano de 2014. Então, o resultado de 2014, um desses projetos foi de um filme de audiovisual de curta-metragem. Aí eu falei, não,
Para o 2015, eu vou criar um projeto de criação de filmes, em que cada escola iria produzir, fazer a sua produção audiovisual, e ao final iríamos fazer uma amostra desses filmes. Resultado, em 2014, é um processo que criamos lideranças. Eu criei lideranças dentro do contexto. E aí, de cada turma que eu tinha, eu identifiquei aqueles que são mais os empreendedores, as empreendedoras. Formei uma equipe, virou 2015, juntei todo mundo, falei, ó, e aí, vocês vão topar? Porque eram jovens, e você sabe como é que jovem, como é que funciona, né? Tem a questão da responsabilidade junto ao jovem e a participação também dos seus familiares no processo. Resultado, eles toparam, avançamos, distribuímos esses grupos, porque eles se tornaram lideranças dentro do contexto também, se tornaram lideranças, e distribuir equipes em cada escola. E nós conheci também alguns outros profissionais em 2015, a partir de 2015 já conheci outros profissionais também da rede, distribuímos em equipes esses grupos, e começamos a produção. E aí, meu irmão, cada escola começou a fazer seus projetos, suas produções, e foi fantástico, um aprendizado gigantesco. E aí criei o projeto Educa 7 Minutos. O Educa 7, o isso. Educa 7 Minutos. O Educa 7. E que não poderiam ser produções que teriam a duração maior do que 7 minutos. E assim, tipo, rapaz, criou um ecossistema em Lauro de Freitas com relação ao audiovisual. E aí começamos a agregar profissionais, mais alunos e mais alunos. Só nesse contexto aí foi 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Eu estou tentando me lembrar aqui qual era a rede social que eu via você publicando direto. Educa 7 Minutos. Tem hoje, se botar no Instagram... A rede era a própria Educa 7, né? Educa 7 Minutos. Eu me lembro dessa fase. Inclusive é um projeto os meninos produziram muito, direção. E hoje é um projeto... Em 2019, sim, concluindo, 2019, aí entrou a pandemia. Aí teve aquela parada da pandemia. Sim. E voltamos de novo em 2024. Fizemos mais uma edição em 2024. E hoje esse projeto Educa 7 Minutos, ele está... aprovado na Lei de Incentivo Federal, na Lei de Incentivo Estadual. Estamos captando recursos para ele hoje, para alavancarmos ele, que hoje ele está parado, vamos dizer assim. Então, é um projeto que se desenvolveu bastante dentro desse contexto e que me abriu uma visão maior ainda dentro desse processo, porque foi tanta gente, chegou a um ponto de outras pessoas de chegar, levaram um currículo para botar no cadete, para trabalhar no cadete, com um coordenador que estava, um diretor na época, me chamou, falou, Alexandre, que deixaram aqui um currículo dizendo que tinha participado do projeto, do programa do audiovisual anterior de 2014, que era IMA, que denominamos IMA, que era de educação através da comunicação social e audiovisual. Colocou no currículo. As pessoas estavam colocando no currículo como referência. Referência, isso. Virou referência na cidade. Eu dei risada. Eu falei, não, essa pessoa nunca trabalhou com a gente. Entendeu? Então, me ampliou a visão. Eu pensei, pô, como vamos ampliar esse processo? Como vamos ampliar isso? E atingir mais pessoas ainda? Porque eu comecei a ver resultados. Jovens que antes não tinha nenhuma, vamos dizer assim, uma expectativa para o desenvolvimento na área de audiovisual e de comunicação social e internet como está agora. E hoje são grandes profissionais e referências. Então, houve muito resultado dentro do processo. Então, esses resultados, eu falei, não, então vamos ampliar essa questão, esse quesito dos resultados. Como ampliar isso? E foi a partir daí que ficou muito claro, para criarmos uma independência maior, a necessidade de constituirmos uma organização da sociedade civil. Porque somente com um CNPJ,
que nós poderíamos captar recursos e criar novos projetos com independência. Constituímos que é o Instituto Gêmeos a partir de 2000, hoje estamos em 26, em 2021, 2022, o Gêmeos hoje tem 3 anos e meio de constituído, que eu sou o atual presidente do Instituto, mas já estou passando para a nova gestão, porque encerrou o ciclo da gestão. E hoje, atualmente, nós estamos buscando fazer parcerias para amplificar. Porque o que é que eu percebi, Guimarães, dentro desse contexto? Muitas prefeituras, muitas instituições do governo, até estados, não sabem como captar o recurso para a sua cidade. Então ficam, muitas das vezes, recursos no governo federal parados. As prefeituras, muitas delas, não possuem essa capacidade técnica de trazer esse recurso, e quem sempre sobra num cenário como esse hoje são aquelas pessoas que não têm, que estão à margem, que muitas das vezes estudam em escola pública, e muitos desses jovens, que se tivessem uma oportunidade ou um projeto que se desenvolvesse dentro de uma cidade, que qualquer que seja, ao invés de estar com a arma, ou roubando no posto, ou traficando, nada contra, né? Cada um faz o que quer, mas seria uma pessoa que estaria contribuindo socialmente. Porque muitas vezes a gente não entende que se a nossa parte, se a gente não fizer a nossa parte e achar que cada um que se resolva da sua maneira, você pode ser o próximo assaltado ou o próximo morto por aquele que não teve uma oportunidade. Aí muitos podem falar, mas muitos não têm oportunidade, mas brigam, tá vendendo picolé, vende água na rua e faz a coisa acontecer. Eu sei dessa realidade. Há muita controvérsia. Eu sei dessa realidade empreendedora. Mas isso aí é quem está fora da curva. Como exemplo mesmo que eu gosto de dar do Rick Chester, que vendia água, e é um cara hoje que a palestra dele você não paga menos de R$5.000 para assistir a palestra dele. Isso. É fantástico. Isso, Mas é fora da curva isso. Então, o que é que eu vejo hoje? Muitos empreendedores, muitos empresários constituindo instituições de educação. As empresas perceberam que não só basta crescer e ter o seu funcionário, porque esse funcionário vai se aposentar um dia. Vai acabar o tempo de vida útil dele. E aí, como é que eu vou renovar a minha empresa para ter o meu conceito? Então, o que está se percebendo agora é a importância da educação dentro dessa sistemática. Que não adianta você só colocar para dentro qualquer pessoa, não basta, você precisa educar essa pessoa para entrar naquele ecossistema. Então, hoje, atualmente, eu estou um dos diretores da Condal, que nós trabalhamos junto ao governo e a empresas também, captando recursos para projetos, ao invés de só operar o projeto. Porque operar o projeto, tudo certo, você opera. É aquilo como eu estava falando para você lá da minha infância, que hoje eu comecei a perceber isso melhor. Empinar a raia, todo mundo empina. Mas fazer a raia para vender não é todo mundo que faz e corta o papel para fazer. Não sei, a única coisa que eu não concordo com você é só que você vê sempre na coisa do governo mãe. Sim. E eu abomino isso, cara. Sim, tudo bem. Para mim o governo só faz atrapalhar. Perfeito. Entendeu? O governo mãe, eu não estou falando governo mãe. Governo mãe. O governo é a realidade. Essa é a realidade do governo. Por que? A minha pergunta. Isso foi uma realidade. Deixa eu fazer uma pergunta. Isso nos anos 70 não existia isso. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Não existia esse governo de hoje. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Esse governo mãe, por que todo mundo quer e todas as partes não, querem? Todo mundo não. Não, porque todo eles querem se eleger.
Por que os políticos querem se eleger nele? Aí eu... Mas é isso. Eu tô dizendo que porque que todos essa coisa, querem... Meu irmão, essa gente... Essa captação essa gente não representa... Sim. Nada em termos de pessoas que Sim. produzem e estão na fila dos que fazem. Exato. Aí todo mundo só quer se dar bem, cara. Se a gente for entrar nessa ossada, políticos... Não estou falando da política. Eu estou falando do governo. Tanto faz. O governo. Olha o governo que está aí hoje. O governo, sim, Guimarães. Eu estou falando do governo, de que lado de partido. Eu não estou falando de partido. Eu não sou... O meu partido é fazer ações para desenvolver territórios. Não importa Sim, o lado. através de governo, tudo não através de governo. Aí é que o gente, B2B, aí que como eu falei com você. Não. É empresa com eu empresa, respeito, e empresa com governança. Eu respeito Sim. essa sua visão legal e acho que você tem que trabalhar e fazer em cima disso. Tá entendendo? Eu sou um leigo e vou continuar leigo, porque eu quero distância de governo, cara. Sim, tudo bem, perfeito. Distância. Mas a realidade é uma. A realidade, eu vivo dentro de uma realidade. Senão não estava vivendo, cara. Eu vivo dentro dessa realidade. Eu pago os impostos. Todos pagamos. Todos nós pagamos. Independente, todos. Exatamente. Meu irmão, cada quilo de açúcar que você compra, você paga uma tonelada de imposto sobre imposto. Não é imposto, não. É imposto sobre imposto. Imagine você conseguindo dar um viés para esses impostos que todos falam e reclamam, mas não conseguem dar um viés melhor para produzir através desses impostos. Sinto muito, Sena. Não. Você está entendendo? Então, eu sei que esse pensamento é fora da curva. Na minha visão, não funciona. É fora da curva esse pensamento. Não funciona mesmo. Mas, senão, estava voando aí. Tecnicamente, eu sei que é um pensamento que é uma questão empreendedora. Olha, eu respeito totalmente a sua visão. Não é respeito. Tá a questão não é respeito. A questão é como empreender dentro desse cenário. Não é minha praia. Então eu vou continuar ignorante. Como empreender dentro porque eu não dou um passo. Eu não dou um passo nesse sentido. O seu game é outro game. Outro game, cara. O seu game é outro game. Outro game. Eu entendo esse game. Tá entendendo? É por isso que, inclusive, eu achei esse tipo de game que você está agora insuficiente para mim. Sim. Para mim é insuficiente, porque o que é que vai adiantar eu ficar apenas tratando... Porque se a gente for falar de esporte, de competitividade, qual a finalidade de esporte e de competitividade? Sugar ao máximo o atleta? Se é de competitividade, sim. É isso. Sim, é de competitividade, é resultado. E depois desse atleta? Ele está trabalhando. Bom, aí você faz um trabalho em cima dele. Então, porque, meu irmão, ninguém é para a vida toda. Claro, você tem seu auge, é por isso que você chega no seu auge e depois você desce e acaba. Isso é realidade. Eu vejo o esporte, isso é questão minha, pessoal. Mas você precisa... Como ferramenta de qualidade de vida. Peraí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra Exato, coisa. Peraí. Perfeito, mas são as mesmas. Peraí. Aí a gente vai dar uma discussão ilegal. Atleta de... Porra, eu tô trocando atleta de rendimento. Sim. São poucos, cara. São poucos, velho. Sim. São poucos. Sim. Agora, você formar o indivíduo, são milhões, porra. Sim. São milhões. Exatamente. Então quem vai pagar o preço de ser o número um, exatamente, tem que pagar o preço sem mimimi, sem nada e acabou, senão não será número um. Fim de papo. Você chegou no ponto. Fim de papo. Agora, o esporte, como você fala, como ferramenta de alta educação, tá entendendo? Para formar o cidadão. Sim. Pô. É isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O meu trabalho hoje é nesse sentido, de formação. Não, eu acho isso lindo. A única coisa é a vertente que você tomou, que era uma vertente que eu não tomo nem quero. Não, tudo você bem. Você entendeu? Tudo bem. Se tiver de fechar, chega uma hora que tiver de fechar. Sim. Tá entendendo? Olha lá, internauta do Pod Esporte, não dá mais. Acabou. Tá entendendo? Financeiramente, não dá mais, não tem como levar. Vai ficar aí no ar para vocês usarem da maneira que quiserem e um abraço. Pronto, vai ser assim.
Sim. Você entendeu? Sim, E se eu tiver que, varrer rua para poder comprar, fazer o mercado... Isso? Não, se eu tiver de varrer rua para fazer o mercado, eu vou fazer rua. Você entendeu? Agora não vai, não, jamais vou nessa vertente. Não, entendi. Perfeito. Você vê que desde lá de trás que eu já conversava isso com você, né? Esqueça. Sim. Esqueça porque eu não vou. E chegam milhões. Porra, vamos entrar com esse projeto aqui da... Esqueça, não, irmão. Mas esse projeto seu, esse projeto do Pod Esporte não é outro ecossistema. Não, eu podia entrar. Oxe, tem vários projetos do governo aí. Tem vários para encaixar a mídia. Vários. Tem vários projetos aí. De comunicação, vários. Se for de comunicação, você tem que fazer esse percurso que eu fiz. Não tenho interesse, cara. É a única forma da comunicação interagir. O governo tem vários projetos para comunicação. Mas o formato... Você se lembra que você falou atrás que as prefeituras não sabem nem cooptar? Sim. Tá lembrado disso que você falou? A mesma coisa, tem muita gente que não sabe que tem os projetos e também não sabe como cooptar. Esse formato do Pod Esporte hoje, de fazer matérias com instituições esportivas que são privadas, de relevar, de fazer matérias com grandes personalidades de esportes. Olha quantas... Isso aí não converge. Você pode... Você fez um trabalho um dia desse com crianças que competem no jiu-jitsu. Sim. Fantástico. Mas ali, qual a finalidade ali? De você mostrar a realidade, aquela realidade ali. O Pod Esporte não tem um trabalho, por exemplo... Peraí, o Pod Esporte, deixa eu só concluir. Peraí. O Pod Esporte não tem um trabalho de, por exemplo, botar aquelas crianças numa sala, ensinar neurociência, ensinar empreendedorismo, ensinar os degraus de Maslow, ensinar informática. Isso não é o segmento do Pod Esporte. Perfeito, é isso que eu estou querendo mostrar. O segmento do Pod Esporte é pegar e mostrar, olha... Perfeito. Aqui, vamos... Exato. Bom, deixa eu contextualizar isso que você falou. Exato. Vamos falar, esse das crianças, qual é? A região tem pessoas que empreendem para que eduquem seus filhos desde cedo, tá entendendo? Eles não vão ser, a boa parte ali não vão ser atleta profissional. Sim. Não vão ser. Sim. Mas terão uma formação, meu irmão, pra vida. Que na hora do dividir, sim, na hora do que escolher, sim, o cara vai estar focado. Isso. Tá Aqueles entendendo? que tiverem um direcionamento das suas famílias, porque existem muitos exemplos, tanto da área esportiva quanto artística, de quando começa muito cedo essa criança e não tem um apoio educativo dentro da instituição esportiva ou artística, essa pessoa pode se tornar um adulto que, ao invés de contribuir, pode se tornar um doente, mas um depressivo. Você está falando do ego, da vaidade, que muitos se perdem. Mas acontece. Sim, mas isso daí... Como é que podemos melhorar isso? Isso daí é uma minoria, que talvez seja exemplo, porque chega lá no topo. Sim, mas isso daí é cara, na formação do cara. Exato. O responsável pela formação do cara, sim, se ele está crescendo para virar um mega astro, sim, em qualquer modalidade esportiva, sim, cabe perfeito, quem está criando ele tomar consciência. Isso hoje já não é mais. Eu vou lhe dar um exemplo. Não é mais. Eu vou lhe dar um exemplo atual. Perfeito isso que você está falando. Tem umas 3 semanas que um professor de jiu-jitsu, um mestre de jiu-jitsu, foi preso por estar abusando das suas próprias alunas. Sim, mas... Vamos lá, calma. Deixa eu só concluir. É necessário não somente a aplicação do esporte, é necessário termos também um processo de educação dentro do esporte e dentro das artes. Meu filho, eu vou lhe dar um outro exemplo. Peraí. Não. Deixa eu só concluir. Conclua. Eu tive também no próprio Clube do Bahia, no Fazendão, isso tem em 2018. Eu fui fazer uma gravação de uma cena que envolvia futebol, que era um garoto que estava na escola, mas aí o tráfico estava querendo cooptar ele, e ele já jogava futebol, era muito bom no futebol,
E aí a gente foi gravar essa cena dentro do Fazendão. E antes eu fui apresentar o projeto ao diretor da divisão de base do Bahia na época. Quando eu apresentei o projeto para ele virou para mim: Alexandre, de parabéns. Fantástico esse projeto, eu quero fazer uma proposta para você. Será que vocês não podem dar uma aula aqui para esses meninos da base? Porque esses meninos da base aqui acham que a vida é só jogar futebol, mas a vida não é só jogar futebol. Tem que ter o futebol, é importante. Agora precisa ter também o alicerce da educação emocional também, que muitos estão se atrapalhando com relação a isso. E a questão técnica, não somente do esporte, mas da vida. Então, a educação dentro desse contexto é importante para não somente, porque como você mesmo falou, desses montantes que entram numa base, que estão nessas instituições, quantos vão se tornar de alto rendimento? De 1.000, às vezes 2. E os outros 998? Se chegar a 2. Você está entendendo durante a importância? A minha vida toda eu vi milhares passar. Você está entendendo a importância desse contexto da educação? Pronto, você terminou o seu? Perfeito. O exemplo que você deu aí do jiu-jitsu. Meu irmão, você está falando de ser humano. Ser humano desequilibrado, tem em todo lugar, irmão. Perfeito. Tá entendendo? Perfeito. Todo lugar você vai encontrar, e não é só na cultura, no esporte, claro, na engenharia, geral, na medicina, você vai encontrar tudo. No governo. Bicho, no governo, tudo. Então, olha lá a Câmara. Isso. Olha a Câmara de Vereador. Exato. Câmara de Vereador, Câmara Estadual, Câmara Federal e o Senado. Olha aí, coisa linda. Todos os eixos peraí. Dentro dessa Pronto, situação. Tá entendendo? Então isso daí não, já é uma outra coisa. Sim. Já é uma outra coisa. Tá entendendo? Você tem pessoas que são altamente monstras no que fazem. Sim. E são psicopatas, pô. Sim. É isso. Você não pode conter isso, cara. Você não pode conter isso. As coisas, os escândalos, sim, nas diversas áreas acontecem. Tá entendendo? Sim. Mas você está lidando com o ser humano. Sim. Você não está lidando. Como é que você vai adivinhar? Excelente. Quem é que está do seu lado? Perfeito, cara. Tá entendendo? Perfeito. Como a pessoa pensa, perfeito, o que está na cabeça, a maluquice, a paranoia. Perfeito. Aí é complicado, bicho. Vamos contextualizar isso para o nível de profissionais que tratam da mente humana. Você chegou nesse ponto aí que você falou. O que é que sempre esses profissionais trazem? Todo o contexto inicial de um adulto começa nas suas experiências da sua infância. Então, se você, por mais que, não importa, a pessoa pode ter tido o maior trauma que tivesse na sua infância, porque normalmente pessoas que são quebradas, que você utilizou o termo psicopata, na fase adulta, são pessoas que de uma forma ou de outra se quebraram de alguma maneira, alguma experiência que não foi muito positiva na sua infância e que carregou isso até a sua fase adulta. Tudo certo. Mas Alexandre, vamos lá, deixa eu só concluir. Deixa eu só contextualizar. A partir desse princípio, fica muito claro a importância da educação logo nos primeiros passos dentro do esporte ou de qualquer área que seja. Mas isso não vai impedir de um psicopata ser psicopata? Mas ao invés de termos 10, não vai. Vamos ter um. Não sei. É isso. Não sei. Meu irmão, a índole é uma coisa inerente. Sim. Quando o esperma entrou no óvulo. Perfeito. Tá entendendo? Quando o esperma entrou no óvulo, ali você vai criar uma índole. Pronto. Como essa índole vem, você não sabe, pô. Vamos trabalhar na neurociência. Foi bom você falar sobre isso. Vamos lá, vamos trazer para a ciência isso aqui então agora. Vamos lá? Vamos lá. Eu não sou especialista em nada disso. Não, hein? Mas eu tenho uma informação que inclusive eu dou em sala de aula, essa informação de que eu vou trazer. Não, eu tô dizendo ó. Essa informação. A única experiência que eu tenho de vida, essa eu tenho pra caramba. E muita. Mas especialista em nada. Ciência, eu vou trazer essa informação aqui para você agora. Quando acontece um homem e uma mulher, né, elas cruzam e todos os dois têm informações.
Um tem informação e outro tem informação. Então, são duas informações que se encontram. Sim. Então, vamos supor que uma dessas informações, o homem ou a mulher, matou alguém, era um assassino em série. Era um assassino em série. Fechou? Ou então fumava, era viciado em cigarro, não sei, ou alcoólatra, não importa. Essa informação vai ser embutida nesse novo ser. Aquele novo ser vai vir com aquela informação. Mas necessariamente não vai dizer que ele vai desenvolver. Vamos lá. Essa informação vai vir nele. Perfeito. Pode ser que ele não desenvolva. Vamos lá. Vamos chegar nesse caminho. Uma criança, vou pegar esse exemplo do assassino em série. A criança já veio ali, tá 2, 3 anos. Aí começa a ver um gato, um pinto, bicho pequeno. Aí já começa a pisar no bicho, calma. Informação. Índole. Deixa eu falar. Ele já está transmitindo ali aquela informação que está inerente nele. Mas isso independe. Peraí. Não, peraí. Deixa eu concluir a informação. Mas é importante eu fazer um porém aqui agora. Você está dando exemplo com pessoas já com defeito geneticamente. Quer dizer, abre aspas, está entendendo? Pode ser de uma pessoa comum, meu irmão. Claro. Pessoas direitas, assim... Peraí, deixa eu... Entenda. Vai lá. Uma mãe equilibrada, um pai equilibrado, e o menino todo torto, a gente vê toda hora aí. Toda hora isso. Fruto do meio. A gente pode falar do fruto do meio também. O meio forma. A gente pode chegar no meio também, mas antes de chegar no meio... Vamos colocar aqui no Não, você já está querendo dizer... Quanta gente que não tem e-mail, cara, que tem boa formação e segue esse caminho? Eu não estou querendo dizer nada. Então... Estou trazendo informação aqui científica. De DNA, de cromossomo. Sim, mas Vamos lá. Deixa eu concluir. Senna, o que você está dizendo é o seguinte... Deixa eu concluir. Tudo pode acontecer, nada pode acontecer. Vou concluir. Resultado. Aquela criança começa já... cometer gestos com pequenos animais. Um dia desse mostrou um garoto de 7, 6 anos. O YouTube está cheio. Vamos lá. Criança, informação, isso é informação que já vem inerente. Como se desfaz uma informação que é inerente? Isso tudo comprovado. Você pode pesquisar aí. Quem quiser pesquisar, pode pesquisar. Através do hábito. Vamos supor, vamos lá. A pessoa que... Um exemplo do álcool. Vamos trazer do exemplo do álcool. A pessoa é alcoólatra e veio com aquilo já no DNA. Primeiro, ela tem a informação, porque hoje em dia informação... As pessoas hoje sabem mais os capítulos de novela, sabem todos os jogadores de seleção de futebol, sabem de Não sabem mais não. Mas não. Não sabem não, você está enganado. Não sabem não. Mas não. As pessoas estão... Sabem das namoradas dos jogadores de futebol, sabem das redes sociais dos jogadores de futebol. Já foi uma época, hoje em dia não. Mas não sabem as informações que são para as suas próprias vidas, para o desenvolvimento das suas próprias vidas. Informação inútil. É isso que eu estou tentando te dizer. Sabem de informação inútil. Se a pessoa tivesse a informação de que através dos seus hábitos ela começasse, ao invés de consumir aquele produto que já está inerente no DNA dela, isso já é comprovado. Se ela parar gradativamente, porque não existe parar, açúcar também é outro, gradativamente o consumo de determinada substância, com o tempo, o seu DNA também começa a se transformar. A estrutura você sabe que o nosso corpo, de 3 em 3 meses, a nossa pele aqui, agora a gente está conversando aqui dentro do estúdio, tem pele no chão do estúdio Tudo. Nós, em 3 em 3 meses, estamos passando por uma mudança. Sim. Então, isso é comprovado. Se você busca essa mudança, o seu DNA também vai sofrer essa transformação. Agora, se você não entende o game que você está jogando, se você acha que aqui a pessoa veio para aqui, que aqui é só um lugar de se divertir e lazer, aí
geral se atrapalha, Guimarães. Mas aí é opção E de aí cada o que- pessoa, cara. Aí Claro, escolhe, o livre-arbítrio. claro, mas aí que tá, aí que vem a Aí, questão é. da importância da educação no contexto. Será que esse formato educacional que temos hoje está formando as pessoas para o futuro que vão vir aí? Não sei, tire suas palavras. Você pode tirar sua. Será? É só você olhar aí os noticiários que dá pra você tirar a Será que essa conclusão que sim ou educação não. que está aí agora, que já se repete há não sei quantos anos... O noticiário e a está- internet dá pra você tirar a Você conclusão. percebe o tamanho do nosso problema? Sérgio, informação é a única alternativa que nós temos para uma mudança. Não adianta, como você falou, ser um mega milionário, mas se não tiver informação de como funciona o contexto aqui, vão criar elementos que vão ser quebrados hoje. E que mais à frente vão ter problemas. Não adianta ser a família mais rica do mundo, como você falou. Tá, você deu exemplo, Márcio, não adianta ser milionário. Você acha que Bill Gates está preocupado com isso ou está preocupado em quebrar todo mundo? Sim. Guimarães, Ô, o que eu Senna. sei, Senna. Bill Gates tem... Assim, eu tô falando do mundo real. Eu tô falando do mundo real. Tem a questão, eu tô falando do mundo real. Tem as real. questões, tem as questões. Eu sei que tem essas relações todas. Eu tô falando do mundo Gates, real. vacina, do mundo real. Toda essa questão. Eu tô sei falando do mundo real, que é onde ele tá ganhando muito dinheiro agora. Muito dinheiro. Essa questão toda aí, muito eu dinheiro. tenho essa informação também. Agora, o que eu percebo dentro das minhas experimentações de resultados obtidos é que a educação é fundamental dentro desse contexto. E uma educação atualizada que esteja em todos os contextos, não somente na escola. Porque as pessoas acham que estudar é somente na escola. E alguns ainda na faculdade. Mas não, a informação e o estudo, como eu dei o exemplo a você, as empresas a maioria delas estão criando instituições das suas próprias empresas para os seus funcionários continuarem esse processo educativo. Porque somente assim vão se melhorar e se tornar seres humanos melhores. Porque quem acha que já chegou num ponto, que já sabe tudo, e que é só isso... Não existe isso. Não existe. Tem uma sistemática na nossa vida que é: ou você está crescendo, ou você está decrescendo. Não existe estabilidade aqui. Assim, ou você evolui ou degride. Não sim. existe. Quem acha que está estável é porque já está caindo, está decrescendo. Ou você busca a cada dia o seu degrau de desenvolvimento pessoal, porque somente o seu desenvolvimento pessoal, no meu ponto de vista, pode agregar desenvolvimento pessoal de outros que estão com você. Como, por exemplo, a nossa relação profissional. Se eu não me colocasse à disposição de utilizar do meu tempo para o seu desenvolvimento, eu não estaria aqui com você agora, a gente não estava exponenciando como estaríamos chegando a um número grande de pessoas como você está chegando com a sua plataforma. Mas isso é recíproco, pô. Perfeito. Isso é recíproco. Você está entendendo, cara? O quanto que é importante esse desenvolvimento pessoal, porque se não for pessoal o desenvolvimento, não há desenvolvimento, porque nós não somos únicos, tudo é ressonante. Tudo é ressonante. Nós estamos sempre nós estamos uns com outros. Guimarães, essa história é uma história muito grande e a gente ficaria aqui conversando até amanhã. Até amanhã. Eu agradeço muito. Galera, olha. O seu convite. Internautas, ó. Rapaz, esse cidadão aqui, caramba. Pô, Senna, eu não sei nem o que dizer, cara. Juro por Deus, eu não sei o que... Se eu tô aqui hoje, esse cara teve muito a ver.
Muito a ver. E, sei lá, eu não sei nem como conceituar, tá entendendo, cara, a importância disso tudo. Eu sei que o Pode Esporte ainda está no ar. Ainda está no ar. Fizemos 21 anos no dia 5 de junho, dia 18 agora eu faço 64 anos. E essa história toda, tudo isso que você vê, cidadão aqui, show de bola, sacou? Show de bola. Senna, dá uma luzinha aí para os internautas do Pode Esporte, diga o que é que você achou do primeiro Pode Esportecast. Não, primeiro Pode Esportecast, primeiro Guimarães, assim, encontrar pessoas como você é difícil, cara. Porque as pessoas hoje são muito ingratas. Muito ingratas. As pessoas têm dificuldade de falar do nome da outra. Porque acha que falando o nome da outra tá se desmerecendo ou tá se diminuindo, velho. E você é um cara que sempre foi grato a todo esse processo. E eu sou uma pessoa que você me conhece. Eu não tô nem aí pra gratidão de fale nada de mim. Você sabe que eu não tô nem aí pra isso. Nem aí. Quantas vezes você falou, pô, Senna, você vai ser o primeiro? Eu falei, cara, será que vai encaixar a agenda? Pô, você pode estar tranquilo, você pode convidar outra pessoa para ser o primeiro, tá tranquilo, tá tudo certo. Isso, meu irmão, isso é fundamental. E para todos, a gratidão é tudo. Sem a gratidão, você não consegue unir forças, não consegue unir pessoas, não consegue nada. Então, deixa eu dar um porém aqui. Vamos começar por essa mesa. Essa mesa é a porta de um guarda-roupa cedida pelo meu valete, Edelmir Categoria. Doutor Edelmir Categoria. Guilhotina Magazine. Tereza Machado, jornalista responsável. Elísio Vale, diagramador. Walter Badaró, fotógrafo. Giovana Missiuna, fotógrafa, e tem um outro fotógrafo que eu teria que procurar aqui agora, que eu não me lembro e não vou achar aqui agora, e é isso aí. O Pode Esporte, Alexandre Senna, Ixai lá atrás, tá vendo aqui? O estúdio feito, Del, Lita Limoli, maravilha. E o que eu acho legal é o seguinte, se eu esquecer alguém aqui, essas pessoas sabem que gratidão não falta para eu reconhecer, chamar e dizer, tá entendendo? Então, eu só quis dar um exemplo. E Alexandre, pô, bicho, eu sabia que ia ser bacana estar aqui conversando com você. Eu queria que fosse ao vivo, seria muito mais chocante. Obrigado, Tim. Vocês são sensacionais. Ouviu? Mas é o que nós temos pro almoço. Sim. Teve que ser gravado mesmo, e fim de papo. Não teve interação no chat, nada. E essa última discussão aqui agora, rapaz, eu não gosto de entrar nesse tipo de... Eu tenho a minha... Para quem for assistir o vídeo, podem colocar nos comentários. Uma coisa eu digo para os próximos entrevistados de Sejão: venham, porque vai ser espetacular as próximas edições, e que Deus abençoe Guimarães, que esse seja o primeiro de muitos que vão vir por aí pela frente. Meu irmão, só em saber que nós estamos juntos ainda, só em saber disso eu tô tranquilo. Não lhe falei, Chay, que era fera? Não lhe falei que era fera? Com certeza. Então pronto. É isso aí. Com patrocínio da Avante Os, primeiro podcast do Pode Esporte, hein? Valeu, galera. Show de bola. Vai ter os cortes aí. Ó, maravilha. Doutora Carlinda, muito obrigado, minha mãe. Você que foi sempre minha sócia, que me ajudou a chegar aqui. Dona Diná, aí, ó, minha esposa, também, minhas filhas, é isso aí, a família. Minha irmã Cíntia, minha irmã Cristiane, que está descansando. Isso. Show de bola, hein? Chegamos aqui
Mais um concretizado. Avante, ouse!